Olá, meus queridos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aqui é a Danila, sou presbítera da Igreja Caal, da Comunidade Apostólica Águias do Leão. Quero dizer que eu sinto muita saudade de estar com vocês, sinto muita falta da comunhão presencial, de estar com os irmãos, mas nós sabemos que nesse momento o mais importante é que nós nos amemos uns aos outros e cuidemos uns dos outros. Amém? Nessa palavra de quarta eu quero falar sobre uma parábola que eu gosto muito, que Jesus nos ensinou através do bom samaritano. E essa passagem está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 25. Nós vamos fazer a leitura agora para ilustrar e falar um pouquinho sobre esse ensinamento de Jesus. Amém? Então diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eu sei que nesses tempos nós esperamos palavras de ânimo, de incentivo, e muitas vezes quando a gente pensa no amor ao próximo, isso vem carregado de um certo peso, porque nós estamos falando de muitas vezes abrir mão de nós mesmos para abençoar outras pessoas. O que eu mais gosto das falas de Jesus é porque ele sempre vai no que é mais simples, né? E Jesus gostava de falar por parábolas porque era uma forma simples de se ensinar. E o que eu gosto muito nessa passagem é porque Jesus, ele começa sabendo que ele está sendo provocado. Então aquele perito na lei, ele não foi conversar porque ele não sabia a resposta, mas porque ele queria confrontar Jesus. E quantas vezes nós somos confrontados? Só que nem sempre nós conseguimos reagir como Jesus. Ser como Jesus, se parecer com Jesus, é também ter as reações de Jesus. E aqui Jesus, ele não quis ter razão, ele não quis paralisar aquele homem. Muito pelo contrário, ele respondeu em sabedoria. Então, que nesses tempos que nós estamos vivendo, com tanta polarização, com tantos pensamentos diferentes, que nós venhamos a nos lembrar da sabedoria do alto, da sabedoria do nosso Deus, para que ao sermos questionados, porque nós vamos ser questionados, as pessoas vão querer saber a nossa opinião sobre várias coisas, que nós venhamos a ter essa sabedoria da parte do Senhor. Amém? A sabedoria é o melhor jeito de se responder essas provocações. Então, Jesus, ele não optou em discutir, mas em expor para aquele homem a necessidade de amar o próximo. E essa parábola, ela reafirma que para alcançar a vida eterna, nós temos que amar o nosso Deus e nós temos que amar o nosso próximo. Amar as pessoas
que estão à nossa volta. E esse é o principal questionamento: quem é esse próximo? Nesse tempo, a lei acabava rotulando muito as pessoas e afastando muito as pessoas. Então, se você não fosse de um determinado lugar, se você não seguisse determinados ensinamentos dos sacerdotes, você não era considerado apto. E é interessante a gente dizer que muitas dessas doutrinas, desses dogmas, eles vinham dos homens, não vinham da palavra. Então, a lei que era exercida já não era mais a lei que Deus ensinou ao seu povo. E naquele tempo, se um samaritano fosse colocado em pauta, ele ia ser julgado só por ser samaritano. E Jesus dá um exemplo justamente de um homem que não era relevante para aquela sociedade, né? Como assim um samaritano? E Jesus pergunta: e se um samaritano tem misericórdia e faz o que é certo? Ele é o seu próximo? Ele está usando de misericórdia? E a única resposta possível é que sim, independente de onde ele está, de onde ele veio. Nós vivemos num momento em que as pessoas estão precisando de misericórdia. Quantas pessoas nós vemos à beira do caminho? Pela primeira vez em décadas, né, em anos, nós estamos vivendo uma situação em que muito em breve metade dos brasileiros, metade da população brasileira não vai ter o que colocar integralmente nas suas casas. Saiu uma reportagem falando sobre isso hoje. Nós não temos condições de suprir a necessidade de todas as pessoas, mas nós não precisamos nos preocupar com o todo, nós temos que nos preocupar com as pessoas que, conforme nós estamos no nosso caminho, nós estamos passando, nós tenhamos esse olhar de misericórdia. E quantos de nós não estamos à beira do caminho? Quantos de nós não nos vemos, talvez não sem condições financeiras, mas preocupados com a nossa espiritualidade, com os nossos sentimentos? Quantos de nós temos experimentado ansiedade, temos nos ocupado de preocupações, até mesmo com a nossa espiritualidade? Senhor, eu não tenho conseguido orar como eu gostaria, eu não tenho conseguido falar da sua palavra como eu gostaria. E nós precisamos perceber quem são as pessoas que estão à nossa volta nos socorrendo. Talvez tudo isso, né, que nós temos vivido tem tirado de você o brilho de viver. Você não tem se sentido com forças para viver. E eu acho que é um sentimento que em algum momento todos nós estamos experimentando. E às vezes você tem esperado de pessoas específicas o socorro, de um pastor, de um diácono, de um amigo muito próximo. Só que nós precisamos perceber quem são as pessoas que estão à nossa volta nos oferecendo alguma coisa. Porque talvez essas pessoas tenham se levantado para que nós, conhecedores do amor de Deus, levemos esse amor a outras pessoas. E eu quero te pedir, meu querido, que você observe no seu dia a dia quem tem te socorrido, quem tem estado com você nas suas lutas, quem tem buscado ao Senhor junto de você, quem tem se preocupado dos seus dias, quem tem olhado para os seus filhos, para o seu esposo ou para a sua esposa, quem tem feito o bem dentro da sua casa ou pela sua família. Às vezes não é, como eu disse, um bem material, às vezes é uma simples mensagem ou um pedaço de pão que a pessoa fez na casa dela e mandou para você, um carinho, um agrado. E será que nós temos retribuído essas pessoas que têm nos amado, que têm pensado em nós? Pense nisso aí na sua casa, né? Você tem retribuído esse amor? Porque se eu recebo amor e eu retribuo amor, eu consigo criar uma cadeia de relacionamentos, uma teia de relacionamentos em que as pessoas vão cada vez mais transbordar o amor de Deus. O nosso pastor sempre nos ensinou: só dá quem tem para dar. E muitas vezes você tem esperado de pessoas que nesse momento não têm condições de dar alguma coisa a você. Então pense, reflita sobre isso. Será que as pessoas que se afastaram, elas se afastaram porque elas realmente queriam ou elas não poderiam oferecer mais, né? Se sentiram ali incapazes de entregar mais alguma coisa? Então, que nesse momento tão difícil nós tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo para prosseguir, para compreender e para levar esse amor. Só que para isso nós precisamos buscar do Senhor essa misericórdia, esse amor, o Espírito Santo. E é importante falar que se essa pessoa é alguém que não conhece a Jesus, se lembre que Jesus a amou primeiro, né?
antes de ser importante para nós, ela é importante para o Senhor. Então retribua as pessoas que têm te ajudado, que têm te enxergado pelo caminho. Não espere também apenas você ser notado, né? Mas quando for notado, que você se lembre de retribuir esse amor que você tem recebido. E a parábola do bom samaritano também me lembra uma passagem que está lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 26, em que Tiago disse assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E aí eu quero falar com você que não está à beira do caminho, mas que está passando pelo caminho. Talvez não tão animado, talvez não com tanta força como você já teve, mas você ainda está no caminho. E é importante você observar as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão à beira do caminho. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Não adianta a fé se eu não expresso a minha fé por meio das obras. Então não adianta de nada eu apenas ter fé e não praticar, da mesma forma como também não me resolve eu só ter boas obras e não ter fé em Deus. Acreditar que eu posso fazer, que eu sou uma ótima pessoa e por isso eu faço, eu aconteço, mas nós precisamos compreender que para exercer a minha fé, eu preciso praticar boas obras, eu preciso amar as pessoas que estão à minha volta, servir as pessoas que estão à minha volta através de obras. E muitas vezes, quando a gente se fala em obras, né, de fé, a gente pensa em coisas muito grandes e talvez você não tenha condições de oferecer muita coisa. Muitas vezes você não vai ter condições de oferecer uma cesta básica inteira para uma família. Mas se você tiver o olhar, a fé de compreender que no pouco, se você dividir, se você abençoar, o Senhor vai te retribuir, porque você tem exercido a sua fé através dessas obras, eu tenho certeza que você vai experimentar da parte de Deus coisas grandiosas. Do que nos adiantaria apenas a busca espiritual se nós não tivermos a prática dessa fé, não é verdade? Aquele samaritano talvez tenha tido medo. A palavra não fala se ele teve medo ou não de experimentar ajudar aquele homem, porque ele sabia que ele seria julgado apenas por ser samaritano. Mas a palavra não fala que ele teve confusão ou que ele teve dúvidas. Ele não pensou muito, ele fez o que precisava ser feito. E nós vivemos numa realidade hoje em que nós pensamos muito para fazer as coisas. Quantas vezes a nossa mente tem se enchido de pensamentos? E muitas vezes esses pensamentos têm nos paralisado, têm nos parado. Então que hoje você tenha condições de pensar menos, né? Que o Espírito Santo alivie os seus pensamentos e tire de você esse peso de tantas informações que nós temos recebido, de vacina, de não ter vacina, de fechar comércio, abrir, de mandar ou não os filhos para a escola, que o Senhor consiga tirar esse fardo de você, para que você pense, se desespere menos e tenha a tranquilidade de agir com o amor, com a misericórdia que o Senhor gostaria que nós tivéssemos, amém? Eu li um livro nas últimas semanas que ele se chama Especialista em Pessoas. É um livro do pastor Tiago Brunet. E aqui tem um exemplo, esse livro é incrível, né? Ele diz até que assim, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. E tem um testemunho muito bacana do pastor Tiago aqui nesse livro, que ele fala que ele tinha um vizinho que insistia em parar na vaga dele dentro do condomínio. E isso deixou ele com muita raiva, muita raiva. E ele tinha razão, porque a vaga era dele, não era do vizinho, e o vizinho insistia em parar na vaga errada. E ele disse que do alto da sua razão ele queria discutir, ele estava pronto a discutir com aquele homem, mas ele para um momento e ele vai orar. E o Espírito Santo mudou a perspectiva dele. Então, ao invés de brigar com aquele vizinho, ele pega alguns objetos na sua casa e desce e lava o carro do vizinho. E deixa um recado para aquele vizinho dizendo: olha, eu percebi que você tem andado muito ocupado. E talvez tão ocupado que não tenha visto que você está na vaga errada. Então, eu
abençoei a sua vida hoje, lavei o seu carro, e ali ele deixa um recado para esse vizinho, e o desfecho dessa história é que esse vizinho se tornou um amigo, uma pessoa essencial para que ele tivesse abundância em outras áreas da vida dele. O que eu tô querendo dizer aqui é que ao invés de discutirmos por razão, que nós venhamos nesse tempo discutir e amar de forma a servir as pessoas, e que através das nossas atitudes nós levemos vida, né? Que ao invés de nós ficarmos aí debatendo se temos razão ou não, que nós olhemos para a necessidade das pessoas e sejamos capazes de entregar bons frutos. Então, eu quero orar agora para que nós, enquanto igreja, tenhamos esse sentimento. Amém? Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço, Pai querido, pela sua infinita misericórdia. Eu quero agradecer, Pai Celestial, porque o Senhor tem nos sustentado em meio a tantas lutas, em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades. O Senhor tem nos encontrado pelo caminho e tem curado as nossas feridas. E eu quero te pedir, Senhor, que nós, enquanto igreja, sejamos capazes de servir outras pessoas, de amar outras pessoas, de, ao invés de discutirmos por ter razão, que nós possamos transformar, através do Teu Espírito, a vida das pessoas com os nossos atos, que nós não venhamos só a falar do Teu amor, mas que nós venhamos a reagir com o Seu amor. Da mesma forma que Jesus sabia, naquela noite em que Ele seria traído, e Ele lavou os pés dos Seus discípulos, demonstrando que, independente do que acontecesse, Ele os amava, o Senhor nos amou, que nós também venhamos a pensar, a agir e demonstrar para as pessoas como nós te amamos, como nós somos amados e como nós queremos transmitir esse amor à humanidade. Senhor, muito obrigada pelo seu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.